Sou Juan de Stefani, estudante de Engenharia de Produção. Estarei apresentando um estudo sobre a estrutura de custos originados pela prestação de serviço de transporte de cargas, uma análise bibliométrica por meio do Procnos-C. Ele está na área de cadeia de suprimentos com sub-área de transporte e distribuição física. Os autores são eu, Juan de Stefani e Marcos Cervari. O estudo tem como objetivo uma revisão de literatura baseada no método Procnos-C, obtendo um portfólio bibliográfico relevante para compreender melhor o transporte rodoviário de cargas no Brasil. Uma breve introdução ao tema. Segundo a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, 60% do transporte de cargas no Brasil é realizado por meio de rodovias, sendo grande parte dele realizada por caminhões. E de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, em 2019 haviam 945 mil transportadoras cadastradas em sua base. E durante o pico da pandemia do Covid-19, era uma área que gerava muitos empregos, sobretudo para motoristas de caminhão. A parte da metodologia, ela permitiu que pudéssemos encontrar um portfólio relevante sobre o tema, que pudesse evidenciar fatores para a melhoria da eficiência da prestação desse serviço, como a gestão de riscos, a análise de custos e o conhecimento de falhas. Conhecendo melhor esses fatores, podemos ter uma melhor tomada de decisões. Na busca desse portfólio bibliográfico, foram selecionadas palavras-chave, que acabaram sendo as mesmas presentes nesse estudo. São elas custos, lucro, padronização e transportadora. Foram definidos 3 periódicos e 3 anais para a busca do portfólio. Dentre os periódicos foram o BJPE, a revista Produção Online e o SADSJ. Os anais escolhidos para a busca foram Combrepro, Enegep e Simpep. Esse gráfico representa o portfólio bruto de artigos, onde inicialmente eram 846, e ao final de várias etapas de filtragem que são presentes do método, chegamos a 9 títulos. Aqui, entre os anais ou revistas, a Enegep foi onde tivemos o maior número de títulos, e a Produção Online o menor. Essas foram as etapas de filtragem que o portfólio passou. Primeiro, a eliminação de títulos repetidos, depois a leitura dos títulos, onde nessa parte pode ocorrer a subjetividade, que aqui o autor lê o título e o que ele acha interessante passa à frente. Quantidade de citações encontradas no Google Scholar. Autores de destaque dentre o portfólio são os que tiveram mais de um título ou escrito mais de um artigo. Artigos recentes, os escritos a partir de 2020, leitura dos resumos e a leitura integral dos artigos. Nesse gráfico, representa a quantidade de artigos que passaram em ordem cronológica. Começou com 846, após algumas etapas chegamos a 22, tivemos etapas como os autores de destaque e os artigos recentes que acrescentaram ao portfólio novamente a títulos que tinham sido eliminados. E aqui o final, com a leitura integral, sobrando 9. Passando por todas as etapas de filtragem, chegamos a esses 9 títulos. Nessa tabela, temos aqui o título do artigo, o ano em que foi escrito, o periódico onde foi publicado, seus autores e o número de citações. Esses gráficos representam uma análise do portfólio final dos 9 artigos. Nessa parte, a relevância por número de citações no Google Scholar, onde apenas 2 tiveram citações. Nesse aqui, o número de artigos por revista ou anais, onde 4 dos 9 foram publicados no Combrepro. Aqui, o número de artigos por ano, onde 5 dos 9 foram publicados em 2020. No portfólio final foi realizada uma análise sistêmica, onde vimos a contribuição do artigo ao tema proposto, as ferramentas aplicadas, a convergência dos objetivos e uma análise dos resultados obtidos neles. As considerações finais são que o presente estudo permitiu obtermos informações importantes sobre o tema. Dentre elas, a padronização de processos, a otimização de ferramentas, a redução de desperdícios, dinamização de trajetos e redução de custos gerais. E a metodologia Procnos-C favoreceu muito nisso, fazendo uma seleção de um portfólio relevante. Concluímos que a metodologia Procnos-C permite a busca padronizada por um portfólio relevante, mas também pode ocorrer subjetividade de acordo com os interesses do autor, que realiza uma etapa de filtragem de acordo com suas intenções para o estudo. E que o transporte rodoviário de carga é um tema amplamente aplicado cientificamente no Brasil e no mundo.
Aqui está meu e-mail. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E obrigado por assistir.